Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sexta-feira e a gente está aqui para fazer a meditação da nossa palavra de Deus de hoje, né? Vamos ver o que o Evangelho, a liturgia do dia, trouxe para a nossa meditação, né? Para o nosso ensinamento, o que Jesus quer de mudança para a nossa vida com o Evangelho de hoje, né? Qual o pouquinho que eu posso dar para Jesus hoje com a minha mudança de vida? Vamos ver? Então, pessoal, a palavra de Deus hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo do 1 ao 7. Do 1 ao 7, aqui. A autenticidade do discípulo. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram, de modo que uns pisavam nos outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo o que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos será proclamado sobre os telhados. Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, e depois disso nada mais têm a fazer. Vou mostrar quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de ter matado, tem o poder de jogá-lo no inferno. Eu lhes digo, e a este que vocês devem temer: não se vendem 5 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de suas cabeças... Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Palavra. Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje a gente está aqui para meditar mais uma vez a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus tem para a gente hoje, né? E hoje a palavra de Deus diz que Jesus estava no meio de uma multidão enorme de pessoas, aonde um pisava no outro. Eu acredito que estava aquele puxa para lá, todo mundo querendo chegar perto de Jesus. E aí Jesus falava para os seus discípulos e falava para aquele povo que eles não deveriam ser como os fariseus, né? Que tinha hipocrisia na vida. O que era? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um povo, né? Um povo que viviam de aparências, né? Eles viviam de aparências. Eles eram pessoas que vivia dentro das igrejas, vivia pregando a palavra de Deus, vivia dando dízimo. Ou seja, eles viviam a lei em si, né? Eles viviam a lei. Então, para as pessoas que estavam de fora, que não conheciam o coração deles, eles eram pessoas certinhas, pessoas que andavam na linha, pessoas que andavam com Jesus no coração, fazendo a vontade verdadeiramente do Pai, mas não era bem assim. Dentro do coração deles, eles não faziam a vontade de Deus, eles não queriam fazer a vontade de Deus, né? Então, Deus conhecia eles. Deus conhecia o coração daquele povo, né? Então Jesus dizia: eu não quero que vocês sejam assim. Eu não quero que vocês sejam pessoas mentirosas, trazendo para a nossa vida, né? Quando ele fala aqui que nada que seja mentira, que não venha a ser oculto, né? Nada que você minta, que um dia não seja descoberto. É isso que ele quer dizer, entendeu? Para aqueles fariseus ali onde eles estavam falando, para aquele povo ali, eles diziam:
um dia esses fariseus aqui, eles irão ser descobertos. As pessoas vão abrir os olhos e vão ver que eles não vivem a minha palavra. Eles leem, né? Mas eles não vivem. No coração, o coração deles são podres. Eles são hipócritas, né? Eles passam para vocês aquilo que eles não são. E eu não quero que vocês sejam assim. Então, hoje Jesus vem trazer para a nossa vida, né? Fazer esse pedido que a gente deixe de ser mentirosos. Que a gente passe essa fase, essa coisa da mentira, né? Essa coisa do mentir, do enganar. Por quê? Um dia será descoberto. Nada que venha a ser oculto, nada que venha a ser na escuridão que não vai ser descoberto. Você pode ver que mentira, tem um ditado que diz, né? Que a mentira tem perna curta. E ela tem mesmo. A mentira, ela não vai muito além. Ela não vai. Ela é descoberta muito antes do que a gente imagina. Quando uma pessoa ela está nos enganando, ela pensa que está enganando a pessoa, mas ela está se enganando, né? Porque um dia a verdade ela vai aparecer. E é Jesus que está dizendo que tudo que você faz, você vá fazer, você faça às claras. Não minta, né? Não minta. Não tenha um coração de um jeito e mostre ser o que você não é. Seja o que você tem no coração. Dê às pessoas o que verdadeiramente você tem no coração, porque um dia você vai ser desmascarado. É isso que a palavra vem dizer. Se você continua com as suas práticas, né, de mentira, tá mentindo, tá enganando, tá traindo, né? Um dia vai ser descoberto. E aí Jesus cita, né, aqui, o fermento. O que é que faz o fermento quando a gente usa ele no bolo, por exemplo? Ele faz com que o bolo cresça, que o bolo fique fofo, não é isso? E aqui ele fala na hipocrisia dos fariseus, né? Ele compara o trigo com o trigo, né? Quanto mais você mente, você sente vontade de mentir. Por quê? Porque o pai da mentira é Satanás, né? Ele adora quando você está mentindo. Porque a coisa é tão séria que quando você começa mentindo, você começa a se enrolar, e você se enrola, e você se enrola, e você se enrola, e de repente você mesmo se entrega. Tem pessoas que mentem tanto, que dentro de uma conversa, dentro da mesma conversa que a pessoa está mentindo ali, a pessoa entra em contradição e se descobre a verdade do que está acontecendo verdadeiramente ali, naquela rodadinha ali de amizade, né? Naquele bate-papo ali. As pessoas elas se atrapalham porque a palavra diz que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado, né? Não venha a ser revelado. E aí, mais embaixo, Jesus vem nos falar, né? Que a gente não deve ter medo. Medo de pessoas, né? Medo de coisas, de pessoas aqui da terra. A gente deve ter medo daquilo que mata a nossa alma. A gente deve ter medo daquilo que vai nos levar para o inferno. E geralmente a gente não tem esse medo. Impressionante, né? A gente não tem esse medo. A gente não tem medo. E quando ele fala aqui, esse medo é medo do pecado. É uma coisa certa que nos leva para o inferno e que vai nos levar para o inferno se a gente não abrir os olhos e mudar de vida. É o pecado. Principalmente o pecado onde você tem a consciência de que você tá pecando. É aquele pecado que você sabe que você está pecando. Por exemplo, você está adulterando. Então, você sabe que você está adulterando. Que é um pecado que cabe dentro dos 10 mandamentos. Um pecado que ofende a Deus. Um pecado que foi deixado ali. Um mandamento que foi deixado por Ele para não trair, não adulterar.
Mas você está fazendo isso. Mesmo você levantando sua mão, mesmo você aceitando Jesus, como muitos por aí fazem, mesmo você dando o seu voto de confiança, mesmo você conhecendo a palavra de Deus, mesmo você indo à missa, mesmo você comungando, mesmo você conhecendo a palavra de Deus, você não tem coragem de deixar o adultério em que você vive. Você não tem coragem de deixar as suas práticas de roubar, de passar a perna nas pessoas. E você sabe, você já tem o conhecimento da palavra e você continua agindo errado. Então o nome disso é pecado mortal. E se você morre com esse pecado, ele pode te levar para o inferno. Né? Todo pecado consciente, ele te leva para o inferno. E aí Jesus vem dizer, né? Jesus vem dizer que a gente deveria ter medo disso, né? Deveríamos ter medo do pecado que nos leva para o inferno. Deveríamos ter medo de Satanás, que usa do pecado para fazer caminho para que a gente vá morar com ele. Né? A gente não vigia, a gente não se esforça para sair e fazer o certo. Ou seja, a gente não está nem aí se vai morrer, se vai para o inferno, se vai ganhar o céu ou não. Aí você pode dizer assim, não, eu tenho muito medo de ganhar o inferno, eu não quero ganhar o inferno. Não, não temos. A gente não tem medo de ganhar o inferno. Se a gente tivesse medo de ganhar o inferno, a gente tentava mudar de vida, a gente tentava procurar entender isso aqui, que é o alimento da nossa alma. É isso aqui que transforma a nossa vida. É isso aqui, a palavra de Deus que transforma a nossa vida. É a palavra de Deus que faz com que você mude. Né? Eu costumo dizer, nós temos uma essência. E a gente nasce com essa essência. Né? A gente nasce dos nossos antepassados, a gente nasce com ela. Isso aí não pode ser mudado de nós. Isso aí não pode ser mudado, mas o nosso comportamento diante de situações a gente pode mudar, né? Se você é uma pessoa agressiva, né? Se você é uma pessoa agressiva verbalmente, não precisa ser fisicamente, não. Você não precisa ser uma pessoa agressiva que gosta de bater nas pessoas, não. Você só precisa ser verbalmente, né? Uma pessoa ignorante, uma pessoa sem paciência. Se você é essa pessoa, né, e você se esforça a entender a palavra de Deus e a procurar chamar, clamar pelo Espírito Santo na tua vida, você vai ficar uma pessoa passiva. Você vai ficar uma pessoa de boa, né? Aonde as pessoas que te conhecem olham assim e dizem assim, nossa, fulano tá mudando, ó. Fulano não tinha paciência com nada, fulano era tão ignorante. A gente falava com fulano com carinho, fulano vinha com ignorância. Mas fulano agora tá tão bem. Depois que fulano começou a frequentar a igreja, né? Depois que fulano conheceu a Deus, depois que fulano se converteu, por quê? Porque o fulano ele deu uma abertura ao Espírito Santo para que limpasse ele dessas práticas que pode levar a gente para o inferno. Então, essa pessoa, ela deu um voto. Ela deu um voto para mudar. E aí, Jesus diz, né, que a gente não tem medo. A gente não precisa ter medo de pessoas, não. Né? A gente não precisa ter medo de pessoas, a gente não precisa ter medo de nada. A gente só precisa ter medo daquilo que mata a nossa alma, que é o pecado. Então, para a gente temer, a gente tem que parar com as nossas práticas. Se a gente colocar bem mesmo na cabeça assim, poxa, eu tô pecando, ó, bem aqui. Tô fazendo várias coisas erradas. E agora, se eu morrer hoje, a minha alma ela vai num estado deplorável. Ela não chega nem diante de Deus. Ela não tem como chegar nem diante de Deus. O meu julgamento, misericórdia, vai ser a distância, porque eu tô podre de pecado, de desobediência. Eu acho que eu vou mudar. Eu preciso mudar, Senhor. A gente precisa pedir essa graça ao Senhor. Ó,
que essa vontade no coração de mudança, ela possa cada dia criar raiz no nosso coração. A gente precisa almejar isso. Nas primeiras horas do dia, quando a gente abre os olhos, a gente precisa pedir a Deus essa graça, né? Que é a graça de mudar, né? Se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa ignorante, se você é uma pessoa que não tem humildade, se você pede a graça ao Espírito Santo para que você mude o seu interior e que você seja uma nova criatura, o Espírito Santo, ele vai fazer isso, entendeu? Você vai deixar a sua prepotência de lado, de achar que só você está certo, de achar que você não erra, de achar que você é o bambambam, bam, bam, né? Você vai deixar a prática de não pedir um perdão a ninguém, de não pedir uma desculpa a ninguém, porque só as pessoas que te magoam, você não magoa as pessoas. Muitos de nós somos assim. A gente acha que as pessoas nos magoam, mas a gente não magoa, não. Tudo que a gente fala certo. Tudo que sai da nossa boca é certo, é correto, né? Eu não sei de onde é que a gente tira isso, pessoal. Eu não sei de onde é que a gente tira isso. De onde é que a gente tem essa certeza se a gente vem, né, do mesmo barro. Né? É do mesmo barro que a gente vem, a gente foi feito do mesmo jeito. Não tem diferença. A nossa essência ela é diferente, mas a nossa formação ela é igual. Então, pessoal, com esse evangelho de hoje, a gente medita em cima da hipocrisia, né? Do que Jesus não quer que a gente seja hipócrita, que a gente seja mentiroso, né? Que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente faz, né? Porque se estiver mentindo, se estiver passando a perna em alguém, com certeza vai ser descoberto. Né? Que a gente ande com a verdade, né? Que a gente tenha medo daquilo que vai nos levar para o inferno, né? Que é a desobediência a Deus em primeiro lugar, a mentira, né? O pecado mortal, que é o pecado que a gente sabe que está praticando e continua praticando. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.